alunos, pais, professores, responsáveis, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de Biologia da segunda série do ensino médio. Eu sou a professora Priscila e hoje a gente vai falar aí a respeito de heredogramas, né? Vamos falar aí de exercícios resolvidos, então a gente vai resolver com vocês esses exercícios sobre heredogramas. E hoje estou aqui com o meu companheiro que voltou recentemente de Acapulco, que é o mestre dos magos aqui do Centro de Mídias, o Giba. Fala, meu estudante querido! Fala, meus estudantes queridos da segunda série. Estava em Acapulco, eu vi um duende surfando, uma sereia. Bonita, hein? Bacana. Logo, logo aqui tá lá. Priscila? Opa, quem sabe, né? Quem sabe? Né? Já que o Giba gostou tanto lá de Acapulco, quem bacana, sabe, hein? né? Bacana, Legal, né? se divertimos bastante lá. E tô aqui de novo com vocês. Bios! É isso aí, né? Então, para mais uma aula aí de biologia. Então, como a gente já, né, já vem trabalhando aí com vocês nas aulas passadas, a gente falou um pouquinho a respeito do heredograma na nossa última aula e hoje a gente vai então continuar por esse caminho, né? Vamos resolver aí alguns exercícios com vocês. Então, na aula de hoje, o objetivo da nossa aula é esse aí, olha, que é aplicar os conceitos relacionados à genética na interpretação de heredogramas. E aí, para vocês então acompanharem as nossas aulas, o que vocês precisam fazer, né? Ou melhor, o que seria legal que vocês fizessem? Então, seria aí, olha, identificar a aula com a data e o título, realizar suas anotações no caderno, das suas dúvidas também, né? Anotem aí as suas dúvidas para que você consiga solucionar com o seu professor e também a resolução das atividades. Isso é super importante para você saber em que parte do conteúdo você está com dúvida, qual parte você precisa retomar. Então, isso é super importante para você aí conseguir aprender direitinho o nosso conteúdo, né, Giba? Legal, muito E bacana aí, olha só que bacana, gente, né? O que a gente vai aprender hoje? Então, tá aí, exercícios resolvidos, então a gente vai fazer junto com vocês, vamos interpretar juntos os enunciados, vamos fazer juntinho com vocês os exercícios sobre heredogramas e vamos aplicar os conceitos de genética que a gente vem trabalhando nas nossas aulas durante os últimos dias, né? Então, aí, já pra gente, vamos começar com o PicTotal? Vamos lá. Vamos lá, é isso aí. Vamos começar então com o PicTotal. Então, olha só. Para vocês aí, então, já tem aí um probleminha a respeito de heredograma. Então, vamos ler juntinho, olha só. Então, a presença de sardas é determinado por um alelo dominante, o azão, e a sua ausência por um alelo recessivo, o azinho. No heredograma abaixo, ou seja, esse que vocês estão vendo aí na tela, os indivíduos assinalados em cinza apresentam sardas, que é uma característica dominante. Quais são os indivíduos heterozigotos? Então, para vocês aí, 3 minutinhos e a gente já volta.
A participação aqui dos nossos professores, nossos estudantes. Muito bacana, né? Professora Silvana, 1, 2, 2, 1, 2, 4. Pessoal aqui também, alunos de Campo de Jordão com a gente, do segundo A. Professora Sandra, 2, 2, 2, 3. Falou que é a Azão, Azinho. Escola Professor Ruth também com a gente aqui. Né? Pai, filhos e filha, 2, 2, 3, né? Professora Salete, também com a gente aqui. AP Riverene com a gente. Tainara aqui do segundo A, colocou 1, 2, 2, 1, 2, 4. 2, 3, 2, 3. Professora Maria, professora Márcia, 1, 2, 2, 1, 2, 4. Larissa também, 1, 2 e 3. A Larissa Melo. Professora Ana Cláudia aqui, 1, 2, 3. A participação é do nosso professor, professora Natália. Professora Terezinha Sartori com a gente aqui também. Os alunos da escola Reboá, Carapuíba com a gente, Milton Cruzeiro, P. Henrique, bacana aí, ó, José Nogueira com a gente, Francine Franco, Fernando, professor Sebastião Souza. Então é isso, 2, 1, tá variando um pouquinho aqui, né? 1, 2, 2, 1, 2, 4. Vamos ver aí, professor? Tá aí. Exatamente, né? Então a resposta aí tá variando bastante, o que é bacana também, porque aí a gente pode explicar e a gente pode ver aí quais são as principais dúvidas, então, que os nossos alunos apresentaram. Então, olha só, gente, deixa eu então aqui ligar a minha luzinha para a gente fazer, então, o nosso exercício. Então, olha só, uma coisa importante para vocês é o seguinte, o que a gente precisa saber primeiro é interpretar o heredograma, essa é a primeira coisa. Então, aqui, gente, vocês estão vendo nesse heredograma o seguinte, eu tenho aqui, então, uma mulher, né, que está casada aqui com um homem. E essa mulher, né, esse casal, originou aqui 4 filhos, onde eu tenho aqui 2 meninas e 2 meninos. Então, sempre quando for o quadradinho, são os meninos, e sempre quando for a bolinha, são as meninas. Até aí, ok. E aí, uma coisa importante é o seguinte, no enunciado, ele já fala a respeito da presença de sardas. Ele já dá para você quem é o dominante e quem é o recessivo. Se você ler com cuidado, então você fala aqui, olha aqui, a presença de sardas. Quem é dominante, então, é quem tem sardas. E quem é recessivo é quem não tem sardas. E ele fala ainda o seguinte, que olha aqui no heredograma, ele fala que quem está assinalado em cinza é aquele que apresenta sardas. Então, todos esses que estão assinalados em cinza, eles têm sarda, então eles têm o alelo dominante. Então, aquele que não está assinalado em cinza, ou seja, aqueles que estão em branco, são os indivíduos, então, que não têm o alelo dominante, então eles vão ter apenas o alelo recessivo. Então, aqui para vocês, de novo, tá aqui a resolução do nosso exercício. A ausência de sardas, então, como a gente falou anteriormente, é uma característica, ó, recessiva. Então, quem não tem a sarda vai ser recessivo. Se é recessivo, o genótipo tá aqui, olha, é azinho, azinho. Quem, então, vai ser recessivo? Quem não está pintado no heredograma. Quem não está pintado no heredograma, tá aqui, olha, os indivíduos 1, 1, 2, 2 e 2, 3. Esse 2 aqui na frente, ou esse 1 aqui na frente, significa geração. Então, aqui, esse é o indivíduo 1 da primeira geração. Esse é o indivíduo 2 da primeira geração. Todos esses daqui que apresenta esse 2 em número romano na frente, significa a segunda geração. Então, quem desses indivíduos são homozigotos recessivos, ou seja, que não apresentam sardas, aqueles que não estão pintados, que está aí para vocês, olha, é o 2, 2, o 2, 3 e o 1, 1. Então, esses indivíduos têm o genótipo azinho, azinho, são recessivos. E os outros, então, né? Esses indivíduos eu já sei, beleza. Agora, e os outros? Então, tá aqui, olha, se o indivíduo 1, 2, então vamos prestar atenção nesse homem aqui, olha, o 1, 2, tá? Vamos prestar atenção nele. Opa, a setinha aqui não saiu direitinho.
Agora sim. Então, nesse indivíduo, se ele fosse homozigoto dominante, ou seja, se ele fosse o azão, seria possível ele ter filhos aqui, olha, azinho? Então, não, né? Por quê? Porque ele não conseguiria doar o azinho para esse filho. Ele não tem esse azinho. Como que ele vai doar esse alelo para o filho? Então, nesse caso, esse indivíduo não pode ser dominante, homozigoto dominante, azão. Então, ele tem que ser, nesse caso, azinho. Então, aí, esse indivíduo 2, ele é heterozigoto, com genótipo azinho. Tá aí para vocês. Ok? E aí, gente, olha só. Sabemos desse, né? Então, a gente já descobriu o genótipo do indivíduo 1, a gente descobriu o genótipo do indivíduo 2, do 2 e do 3. Agora, o 2,1 e o 2,4, eles apresentam sardas. Se eles apresentam sardas, significam, então, que eles têm aqui, olha, o alelo dominante. Esse alelo dominante veio do pai, né? Porque a mãe, ali ela é azinha, ela não vai conseguir doar um alelo dominante. Então, o alelo dominante, com certeza, veio do pai. Nesse caso, então, a mãe, ela só tem como doar o alelo recessivo azinho que veio dela. Então, esses indivíduos, olha só, também são heterozigotos. Então, o 2,1 e o 2,4 também são heterozigotos com o genótipo azinho que está aí para vocês. Então, esse aí, tranquilo esse exercício, né? Bacana, né? Bacana, né? Então, aí para vocês, gente, né, a pergunta, no caso, era quem eram os heterozigotos desse heredograma. Tá aí para vocês. Os heterozigotos, então, tá aqui, olha. É o indivíduo 2, 1 e 4. Esses são os indivíduos heterozigotos do heredograma. Legal, o pessoal acertou. Tainara, no segundo A, acertou 2, 1 e 4. Pro Márcia também acertou, né? Bacana aí o pessoal, participação, né? Nossos estudantes. Professor Silvana, 2, 1 e 4 também aí com a gente. Muito legal aí esse exercício que dá para simplificar um pouquinho a questão da teoria e já aprender mais, né? Sobre a teoria que você tinha comentado já na aula anterior, né? Exatamente, né? Com esses exercícios, então, a gente consegue colocar um pouquinho em prática, conseguimos, então, colocar em prática a teoria que a gente aprendeu anteriormente, né? E, sim, dessa maneira, e com esse tipo de exercício, a gente consegue ver as dúvidas, a gente consegue ver se a gente consegue interpretar o heredograma, se a gente está conseguindo, né, ler esse heredograma, né, como a gente diz, se a gente está conseguindo também verificar o enunciado, interpretar o enunciado, então é linguagem, bacana. Né, professor? A linguagem biológica, né? Você já usa toda a linguagem aí, né? Heterozigota, né? Alelo. Você já vai acostumando com a linguagem científica, né? Perfeito, é isso mesmo, né? Que vai achar até em artigos, né? Sim, com certeza. Então, aí você consegue, então, colocar em prática também, inclusive, como o Giba mesmo falou, a linguagem, né? Os conceitos, as definições que a gente veio aprendendo no decorrer aí do nosso curso, né, de genética, né? Que o segundo bimestre é praticamente genética, né? É uma alfabetização científica, né, que a gente está fazendo. Né? Opa, como não? É isso aí, né? Beleza. Então tem outro? Opa, claro, né? Aí. Mais um exercício, né? Porque um só é muito pouco, né? 2 é bom, né? 2 é bom. Então, olha só, vamos aí para mais um exercício. Então, olha só. Para você está aí, olha, mais um enunciado. Vamos ler junto. Então, eu tenho ali uma doença de natureza autossômica dominante. Olha aí já o linguajar, né, da genética, que está representada em cinza. Então, essa doença dominante está em cinza. Ela se caracteriza aí, ó, pela diminuição ou disfunção de uma proteína que provoca quadros de hemorragia. Então, o esquema abaixo, ou seja, é o heredograma, tá? Mostra o heredograma de uma família com casos dessa doença. Então, aí você tem o heredograma, né? Então, você tem a mulher, o homenzinho, né? Que eles, então, se casaram e tiveram ali 4 filhos, 3 meninas e um menino.
E eles apresentam filhos, né? Eles apresentam filhos com essa doença. Então, caso os indivíduos 3 e 4 se casem com pessoas que não apresentam tal doença, quais são as probabilidades de seus filhos terem essa doença? Ou seja, aí, o que eu quero dizer? Eu dei um heredograma num primeiro momento, e a partir desse heredograma eu vou fazer um novo. Né? Eu não vou utilizar esse heredograma. Eu vou utilizar esse heredograma apenas para conhecer os indivíduos, saber o genótipo desses indivíduos, mas depois eu vou utilizar o genótipo desses indivíduos para fazer um novo cruzamento. Tá? Então, olha só, gente, para vocês aí debaterem, discutirem. 2 minutinhos, né? 2 minutinhos tá bom. E a gente já volta. Opa! A participação do pessoal. O pessoal já achou um pouquinho, né? A questão de você, da probabilidade. Tem uns alunos do segundo ano do Temudo Lessa ali com a gente, Pedro Casimiro com a gente também, Jeremias, Escola Jeremias com a gente, professor Márcio de Biologia aqui com a gente também. Ó, a aluna do professor Sérgio, a Valéria, colocou 50%, ela acha, né? Da Escola Orlandi, no Parque do Carmo aí, da Leste 4. O professor Salete botou 50%, o Gustavo falou que é 100%. A Giovana, 50% de probabilidade. Pro Inês, 50%. Né? Professora Sandra aí, 3 a 5. Aí com Azinho. Pro Yolanda, 50%, com e sem doença. A Proselma, de 0 a 50%. Ou nenhuma probabilidade, né? No caso. O professor Hugo aqui também participando com a gente aqui, da PEI Matos Globo. O indivíduo 3, aí a professora Silvana, o indivíduo 3 produzirá 50% dos filhos normais e 50% com hemorragia. Já a mulher 4 só produzirá filhos que não terão hemorragia. Ela colocou aqui, a professora Silvana. Separadamente e não entre si. 50%, 3 e 0 para 4. Né? 50% de chance se casarem com indivíduos normais, a professora Sandra. Vamos aí, pessoal. Tá? Opa, né? então Bacana então, aí. Foi um desafio que você já colocou. Foi. Esse daí, ele realmente ele é um pouquinho mais complicado, porque você precisa encontrar o genótipo primeiro de 3 e 4 e depois fazer um novo cruzamento. Então, você não vai conseguir encontrar logo de primeira, né? Você precisa, então, realizar alguns passos antes para encontrar o genótipo e logo em seguida realizar o cruzamento. Então, olha só, gente, vamos para a resolução.
Então, lá no nosso exercício, ele já falava, né, que os indivíduos em cinza eram aqueles que apresentavam a doença e que a doença era dominante. E aqui eles ressaltam o seguinte, olha, que a ausência da doença é recessiva. Então, o genótipo é azinho, azinho. Então, os indivíduos 1, 4 e 6, que não estão em cinza, eles não apresentam a doença. Então, eles apresentam o genótipo azinho, azinho. Então, esses indivíduos, eles são recessivos. Então, a gente já descobriu em relação ao 4. Então, o 4 a gente já sabe que ele é azinho, azinho. Agora, os indivíduos 3 e 5, eles receberam... Opa, aí está o heredograma de novo. Então, os indivíduos 3 e 5, eles receberam um alelo recessivo azinho da mãe. Logo, eles são azão, azinho. E o que eles querem? Né? O que o exercício em si quer? Ele quer o cruzamento. Então, eu tenho aqui o primeiro cruzamento. Seria o indivíduo 3, azão, azinho, com o indivíduo azinho, azinho. Então, o primeiro cruzamento, né? Vou colocar aqui, ó, C1 de cruzamento 1, vai ser o quê? Vai ser azão, azinho, com azinho, azinho. Ok? Enquanto que o cruzamento 2 vai ser azinho, azinho com azinho, azinho. Então, vou colocar aqui, olha, o cruzamento 2 vai ser azinho, azinho com azinho, azinho. Então, esse vai ser o cruzamento 2. E aí, gente, olha só que interessante. Como que a gente, então, faz esse cruzamento? Então, aí tem duas maneiras da gente realizar o cruzamento. Primeiro cruzamento, então, é o azão, azinho, do indivíduo 3, com uma outra pessoa, azinho, azinho. Lembram aqui do quadro de Punnett, né, gente? Então, olha só. Eu tenho aqui na coluna, então, os gametas aqui do indivíduo 3, que é o azão e o azinho, e os gametas do indivíduo que ele vai ter o relacionamento, azinho, azinho, que estão aqui na linha. E aí, a gente faz o cruzamento entre linha e coluna. Então, azão com azinho vai dar azão, azinho. Azão com azinho, azão, azinho. Azinho com azinho, azinho, azinho. E o azinho com azinho está aqui, o azinho, azinho. Ok? E aí, quais são os indivíduos, então, que vão ter a doença? 50% dos filhos com a doença, que vai ser azão, azinho. E aqui, de quebra, 50% dos indivíduos sem a doença, azinho, azinho. Então, esse é o primeiro cruzamento, mas ele pede mais um cruzamento, que é o cruzamento 2, que é o indivíduo azinho, azinho, que a gente viu lá, que é o indivíduo 4 daquele heredograma, que se casou com o indivíduo azinho, azinho também. Então, vamos fazer o cruzamento. Azinho, azinho, cruzando com outro azinho, azinho, né? A gente não tem muita dor de cabeça aí, né? Então, 100% dos indivíduos vão ser azinho, azinho, sem a doença, e 0% dos filhos serão doentes. Então, nesse caso, o que ele pedia eram justamente os indivíduos que teriam a doença. Sim. Então, no primeiro cruzamento, quando o indivíduo 3 se casa com o indivíduo azinho, azinho, 50% dos filhos terão a doença. E, nesse último caso, quando o indivíduo 4, que é azinho, azinho, se casa com outro indivíduo, que também é azinho, azinho, nenhum dos filhos terão a doença. Então, olha só, gente, esse daí realmente ele precisa de um pouquinho mais de atenção, porque você tem que interpretar o enunciado e, a partir da interpretação desse enunciado, você precisa, então, separar os genótipos que você quer para realizar o cruzamento que você deseja. Então, olha só, gente, foi, né? Assim, legal, foi... Hein? Bem bacana, né? Esse último exercício deu um pouquinho mais de trabalho, mas, infelizmente, a nossa aula está acabando, então, olha só o resumo da aula. Hoje a gente fez a resolução de cruzamentos testes, abordando heredogramas e as ideias de Mendel. Está aí para vocês também a habilidade do currículo que foi trabalhado. E aí, gente, né, para vocês, aí, se vocês curtiram, gostaram da aula, se foi importante a aula de hoje, façam, então, a avaliação da nossa aula pelo QR Code ou aí pelo link, né, que está aí na sua tela. Ok, legal, gente. Hein? Olha só, então, tá acabando, né, Giba? Do exercício, achou bacana. E legal, foram 12 exercícios que colocou bem a questão da teoria, um pouquinho o treino, né?
E tem um Exato. cálculo matemático de porcentagem para os nossos sim, estudantes. exato. Então, você vê que está tudo aí envolvido, né? Matemática, Exatamente. com a biologia, né? E ali para a gente ter uma informação ali sobre o sistema. Muito bacana, hein, professor? Exatamente. Legal, Então, hein? que bom, gente, que bom. Então, olha, infelizmente, né, já vamos ficando por aqui, nossa aula acabou. E a gente volta na próxima semana. Até mais, gente. Tchau, pessoal!